Hoje nós vamos falar sobre o artigo 10 de religião do metodismo histórico, das boas obras, a primeira parte. Mas antes, ouçamos o que nos diz a palavra de Deus. No livro do Evangelho de Mateus, o capítulo de número 5, versículo de número 16. Mateus, capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Palavra do Senhor. O artigo 10 de religião do metodismo histórico das boas obras, em nossos cânones, nos traz a seguinte leitura: posto que as boas obras, que são fruto da fé e seguem a justificação, não possam tirar os nossos pecados, nem suportar a severidade do juízo de Deus. Contudo, são agradáveis e aceitáveis a Deus em Cristo e nascem de uma viva e verdadeira fé, tanto assim que uma fé viva é por elas conhecida como a árvore o é pelos seus frutos. Palavra em nossos cânones. Meus queridos irmãos e irmãs, assim nós ouvimos esse artigo de religião do metodismo histórico que nos traz esta alusão às boas obras. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que é necessário termos uma boa definição do que significa obra dentro do contexto bíblico, pois não tendo clareza disto ou do significado da palavra obra, nós poderemos cometer vários equívocos de interpretação sobre o tema. Então é muito importante nós sabermos o significado da palavra obra dentro da visão bíblica. Assim sendo, nós podemos observar que a palavra obra dentro da visão bíblica significa uma ação de Deus ou uma ação do ser humano. Esta ação ou obra de Deus, ela se revela pelo menos através de 5 momentos: a criação, a história, em Jesus, a edificação espiritual da comunidade e também o apostolado. A criação. Na criação, os céus, a terra, o mar e o ser humano são obras das mãos de Deus. A palavra do Senhor nos diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele criou a natureza, ele criou o ser humano, Adão, o primeiro homem, Eva, a primeira mulher. Então são obras da criação de Deus. E o ser humano, ele também revela a imagem e semelhança de Deus. A palavra do Senhor nos diz: façamos o homem segundo a nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Nós também observamos no segundo momento que na história a obra de Deus, ela se concretiza através da história da salvação e da restauração de Israel. Na história da salvação, Deus realiza a sua obra enviando
Jesus, que é o ápice, né, máximo, para nos revelar a salvação. E também fala sobre a restauração de Israel, não apenas de um país, mas nós diríamos do novo Israel de Deus, que são todos e todas que têm Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Consequentemente, terceiro momento, em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, ele é a encarnação da obra do Pai. Note só, eu disse encarnação, não disse reencarnação. Muitas vezes nós temos até medo desta palavra, mas encarnação é Deus sendo encarnado em forma humana, ou se tornou carne humana através de Jesus Cristo, que era 100% divino, mas também 100% humano. Então a obra de Deus através de Jesus é a sua encarnação, e essa obra de Jesus revela esse envio do Pai, pois ele, Jesus, é a palavra de Deus encarnada. 1 João diz, aliás, no Evangelho de João, capítulo 1, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele veio e ele encarnou entre nós através do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Num quarto momento, nós observamos que também há, a edificação espiritual da comunidade. Mas antes nós podemos dizer que nesse terceiro momento, em Jesus, as suas obras, elas são realizadas não apenas pelos seus milagres, mas sobretudo a obra da salvação. Ele geralmente cura não somente o corpo, mas sobretudo a alma, salvando este ser humano. Porque do que nos vale ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? O quarto momento, então, a edificação espiritual da comunidade, a comunidade de fé. A edificação espiritual dessa comunidade, ela pode ser também identificada como uma ação ou uma obra de Deus, pois através da conversão acontecem mudanças significativas na comunidade a partir da fé viva e verdadeira em Jesus Cristo. O ser humano, ele muda, ele se transforma e, consequentemente, a sua família, seus amigos, a sua comunidade, que também vai sendo transformada por esta fé viva e verdadeira em Jesus. Há uma série que se chama Transformation, que fala da transformação de pessoas dentro de comunidades que tiveram as suas vidas totalmente agora edificadas pela palavra de Deus, de tal maneira que não precisava de prender ninguém, não havia venda de bebidas alcoólicas, e tudo isso obra do Espírito Santo de Deus na vida das pessoas, libertando do espírito de violência, libertando do espírito de vício e transformando esta sociedade. Há uma história muito interessante de um nativo americano que chegou dentro de um bar e pediu um uísque. E o barman disse: nós não temos uísque, não vendemos uísque. Ele estranhou, foi em outro bar, também pediu novamente um uísque, e ali também aquele outro barman disse: não tem, nós não vendemos uísque. E depois, por passar por 3, 4, 5 bares e nenhum deles venderem uísque, quando o barman disse: sinto muito, não vendemos uísque, ele disse: mas por que aqui nesta cidade nenhum bar vende uísque? Ele disse: porque passou por aqui um homem chamado John Wesley, e nós aceitamos Jesus através da sua pregação, de tal maneira que o Senhor não encontrará nesta cidade nenhum bar que venda uísque.
Então, o que significa esse exemplo? Que a palavra de Deus, ela transforma o ser humano, ela transforma as pessoas e pode transformar, né, um bairro, uma cidade, pode transformar uma nação, quando nós realmente somos transformados por esta fé viva e verdadeira em Jesus Cristo. O quinto momento é o apostolado. Do apostolado surge, né, como revelação da continuidade da obra de Jesus Cristo através da ação missionária da igreja. O apostolado, ele vem para que os apóstolos possam fundar novas igrejas. Nós temos a figura de Pedro, que era líder da igreja em Jerusalém, e a figura de Paulo, que era líder da igreja em Antioquia. E nós observamos que a partir destes dois homens, várias comunidades de fé foram edificadas para pregar a palavra, assim então dando origem ao movimento missionário da igreja. Portanto, fazendo a obra missionária, a obra do Senhor Jesus Cristo. Relembrando a vocês então, nós temos esses 5 momentos. Primeiro momento, a obra de Deus através da criação, através da história de Jesus Cristo, da edificação espiritual da comunidade e também do apostolado, surgindo assim então o movimento da obra missionária, né, na vida e na caminhada da igreja. Como nós destacamos no início, né, desse texto, há também uma obra do ser humano. Há uma obra de Deus e uma obra do ser humano, que pode ser considerada biblicamente através de 2 aspectos diferentes, né? Com um fim ou com uma maldição. Isso mesmo, com um fim ou com uma maldição. Com um fim, vejamos esse primeiro momento, ou uma finalidade. O primeiro aspecto, ele é identificado através da finalidade pela qual o ser humano foi colocado no Éden, segundo o texto bíblico de Gênesis 2:15. Gênesis 2:15 diz: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então, o fim ou a finalidade do ser humano era ser mordomo da obra da criação, cuidar, zelar, cultivar o jardim do Éden, né? Como nós podemos observar e constatar através desse texto bíblico de Gênesis 2:15, o ser humano foi colocado no Éden com esse objetivo ou com essa finalidade de trabalhar a terra ou os recursos necessários para torná-la fértil, vigiar esta terra, proteger, conservar e defender esta terra. Dentro desta visão, nós podemos também entender que a obra do ser humano, ela revela finalidades ecológicas, ou seja, o homem foi colocado no jardim do Éden, homem e mulher, né, ser humano, para cuidar, para zelar da natureza. E esse cuidado com a natureza nos revela a mordomia da preservação da terra, dos animais, a preservação das matas, a preservação dos alimentos, das flores, das frutas e, consequentemente, do próprio ser humano dentro de todo esse sistema ecológico, né? Infelizmente, o ser humano ele tem perdido este sentido da sua responsabilidade e da sua finalidade, do seu objetivo de cuidar da natureza, da obra da criação que o Criador o colocou como mordomo para que pudesse assim cuidar e zelar da sua obra. E o segundo momento é a obra vista como uma maldição. Estaremos falando do artigo 10 de religião do metodismo histórico
das boas obras, a parte de número 2. Mas antes, ouçamos o que nos diz a palavra de Deus. No livro de Efésios, o capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Palavra do Senhor. Vamos ainda também fazer a releitura em nossos cânones desse artigo, o de número 10. Assim nos diz: posto que as boas obras, que são o fruto da fé e seguem a justificação, não possam tirar nossos pecados, nem suportar a severidade do juízo de Deus, contudo são agradáveis e aceitáveis a Deus em Cristo, e nascem de uma vida e verdadeira fé, de uma viva e verdadeira fé, tanto assim que uma fé viva é por elas conhecida como a árvore o é pelos seus frutos. Queridos irmãos e irmãs, de acordo com esse artigo 10 de religião do metodismo histórico, nós observamos a expressão importante das boas obras. Como já tínhamos falado no programa anterior sobre a questão do fim ou da finalidade, e agora também sobre a maldição, gostaríamos de dizer que esse segundo ponto é visto segundo o aspecto da identidade, como a maldição. E o texto bíblico que nos fala sobre esse tema nos expressa a seguinte verdade, lá em Gênesis 3, 17, 18 e 19. A palavra do Senhor assim nos afirma: e Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do teu rosto você comerá e do seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Palavra do Senhor. Aqui nós observamos o porquê desta maldição relacionada à questão das obras. Ao surgimento do pecado, que é um ato de desobediência, e esse ato de desobediência ele traz uma mudança na visão geral da obra da criação. E o trabalho ele passa, dentro dessa visão, a ser visto como uma fadiga, como uma frustração, como um castigo, como uma maldição, e não mais como uma responsabilidade exercida com prazer, com satisfação, com amor. Assim era visto o trabalho antes do pecado da desobediência. O trabalho ele deve ser visto desta forma, como uma forma de responsabilidade, de prazer, de satisfação, de amor, porque do fruto do nosso trabalho nós tiramos não apenas o sustento, mas modificamos e abençoamos e somos mordomos e mordomizas do Senhor, cuidando das coisas ao nosso redor. Então o trabalho ele foi visto agora como um castigo,
como uma frustração, como uma maldição. Portanto, isso mostra, né, a natureza não mais submissa à vontade humana. E essa visão permissiva da obra humana, ela vai tomando força no contexto bíblico, como as expressões obras das trevas, ou obras da carne, ou obras más. São expressões que nós começamos a ver que começa a existir depois do pecado da desobediência. Logo depois a gente vê, né, Caim matando Abel, e a gente vê tantas outras consequências que são obras das trevas, da carne, ou obras más, malditas. Então, a palavra de Deus, ela nos traz essas afirmações. Por isso, haverá então a necessidade de se interpretar estas obras de duas formas: obras da lei e obras da fé, que surgem com o objetivo de romper com tais maldições e restaurar o ser humano, a sua harmonia com a criação, com a natureza e com o Criador. Primeiramente, as obras da lei. O Senhor, através da lei, tentou restaurar o seu povo. Nos lembramos do versículo bíblico que diz que a lei do Senhor, ela é perfeita e restaura a alma. Isso não foi muito possível, porque a lei era dura de se cumprir. Jesus veio e cumpriu a lei no meu lugar, no seu lugar, no lugar da humanidade. E através de Jesus houve então a manifestação da obra da fé para a minha, para a sua e para a nossa salvação, né? Assim então, meus queridos irmãos e irmãs, nós observamos que essa visão bíblica, ela é passada a todos e todas quando as obras da fé, elas são necessárias, né, para trazer a nós a salvação através de Jesus Cristo. Lemos, né, na palavra de Deus para você o texto de Efésios, que nos lembra que nós somos salvos pela graça. É uma dádiva, é um presente de Deus a salvação. E aqui afirma, né, que isto não vem de nós, é dom de Deus. E afirma a palavra de Deus que não vem de obras, não vem de obras, mas, né, é algo da bênção, da graça, do presente de Deus contemplando a todo ser humano. Que não significa que as obras não são importantes e relevantes, como vamos ver a seguir, né? Então, a salvação, ela é uma ação da graça de Deus a nosso favor, né? Ela não exclui a presença das boas obras, mas faz-se necessária a presença, né, das boas obras no sentido de testificar ou de testemunhar aquilo que Jesus fez na nossa vida. Ora, se Jesus me salvou, se Ele me libertou, se Ele transformou a minha vida, agora, consequentemente, eu não vou ter mais a prática de obras más, de obras da carne, mas eu vou produzir obras boas, eu vou produzir obras que glorifiquem o seu nome. Isso é uma testificação e um testemunho. E nós, metodistas, cremos, né, em dois momentos que são muito relevantes e importantes para nós, que são os atos práticos de piedade e os atos práticos de misericórdia. Os atos práticos de piedade é a vida, né, de leitura e estudo da Bíblia, da Palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. É também a vida de oração, de orarmos, de buscarmos desenvolver um relacionamento, um diálogo com o nosso Deus, onde falamos, Ele ouve, e onde Ele fala e nós também ouvimos. A vida de jejum, a participação na ceia do Senhor,
que testifica a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com a igreja e a nossa comunhão com o próximo. E também a participação nos cultos. É muito importante, se você serve ao Senhor, se você foi salvo pelas obras da graça de Deus, participar também do culto. Isso é algo importante para nós metodistas. Assim então, meus queridos irmãos e irmãs, também temos os atos práticos de misericórdia. Os atos práticos de misericórdia, eles são identificados através da vida de solidariedade, de serviço e amor ao próximo. É o lado que nós expressamos o nosso amor a Deus, expressando o nosso amor ao próximo. Lembre-se do que disse Jesus: eu estava nu e me vestistes, estava com sede e me destes de beber, estava preso e fostes visitar-nos. Então, todas as vezes que nós fazemos a qualquer um dos pequeninos, nós estamos fazendo ao próprio Jesus, né? As obras demonstradas aqui, através desses atos de misericórdia, elas alcançam o coração das pessoas pelo amor de Deus na nossa vida, que também transborda para a vida do nosso irmão e da nossa irmã, e que tem como objetivo gerar a conversão, né? A mudança radical desse ser humano. Então nós, quando socorremos alguém que está drogado, alguém que está embriagado, alguém que está enfrentando alguma luta ou alguma dificuldade, nós não socorremos essa pessoa somente para livrá-la daquele problema, mas também temos o objetivo de que esta pessoa seja transformada pela graça de Deus. Não é uma ação social por ação social, mas é uma ação social que visa a conversão, a mudança, a transformação. Não há vantagem nenhuma em fazer uma ação social sem a conversão como objetivo. Se assim fosse, os espíritas fazem melhor do que nós. Mas nós não damos pão a ninguém para dar somente pão, mas para levar o pão da vida, a salvação em Cristo Jesus. Assim então, meus queridos irmãos e irmãs, nós observamos que muitas vezes temos uma falha doutrinária em duas teologias que estão sempre presentes na vida da igreja. A teologia progressista, que visa apenas ajudar as pessoas sem a presença da conversão, a ação social por ação social, e a teologia carismática, que visa apenas cuidar do espírito, da vida de oração, de leitura, de estudo da Bíblia, mas não se cuida do próximo, das pessoas ao redor. Nenhuma teologia, nem outra teologia correta. Ambas têm falhas e precisam ser revistas na nossa vida. Aliás, o grande problema são os rótulos na igreja. É muito importante que você seja alguém crente em Jesus, cheio da graça, cheio do Espírito Santo de Deus, que leia a Bíblia, que ore, que jejue, que tenha os atos práticos de piedade, mas que também tenha os atos práticos de misericórdia, que socorra o órfão, a viúva, o necessitado, que realize a obra de Deus para levar a salvação, a conversão em Cristo Jesus. Assim então, meus queridos irmãos e irmãs, nós não podemos fazer uma coisa ignorando a outra, mas atos de piedade e atos de misericórdia caminham juntos, são como uma moeda que só tem valor se tem ambos os lados não adulterados. Não podemos adulterar a presença e o poder de Deus na nossa vida. Temos que ter atos de piedade e atos de misericórdia. Não podemos somente ter um ou somente ter o outro. São como uma moeda
que tem que estar íntegro, sem estar adulterado em ambos os lados, ok? Assim então, meus queridos irmãos e irmãs, eu diria que muitas vezes nós somos atrapalhados por estas teologias que invadem a igreja e por pensamentos que infelizmente trazem contradições na vida da igreja. Eu terminaria contando uma história. Alexandre o Grande, certa feita, ele estava em um campo de batalha e encontrou-se com um soldado, e esse soldado, ele não havia ido à guerra porque diz que o seu exército era 3 vezes menor do que o exército do inimigo, e com medo ele não foi na guerra. E Alexandre o Grande virou para esse soldado e perguntou: soldado, qual é o seu nome? E ele disse: Alexandre. Alexandre olhou para ele e disse: olha, soldado, ou você muda de atitude ou muda de nome. Porque ele, Alexandre o Grande, honrava o seu nome. E nós, como metodistas, temos que honrar o nosso nome de metodistas, mas, sobretudo, de cristãos, de filhos e filhas de Deus. Sabemos em quem temos crido e estamos certos que Ele, Jesus, é poderoso para fazer infinitamente mais. Ou nós honramos o nome de Jesus, ou nós mudamos de igreja.